Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Bom, essa videoaula foi preparada pensando no projeto do MMR da nossa escola, projeto de matemática. Essa aula é sobre sequências numéricas dos números múltiplos, triangulares, quadrados perfeitos e cúbicos. Mas antes de iniciarmos, vamos para a nossa vinheta? Bom, pessoal, eu irei iniciar com alguns conceitos sobre sequências numéricas. Vamos lá, então? Bom, aqui eu tenho um exemplo de uma sequência numérica que inicia com 4, número positivo e natural, e segue infinitamente nesse conjunto numérico, tá? É uma representação, embora nós temos o último elemento aqui, 9, mas não termina, não para em 9. É uma sequência numérica infinita, ok? Bom, cada elemento de uma sequência numérica, ela recebe o nome de termo. Toda vez que vocês escutarem a palavra termo, saibam que significa cada elemento de uma sequência numérica, ok? A palavra termo será representada pela letra A minúscula, ok? E o termo geral de uma sequência é representado pela letra A minúscula e o N subscrito. Mas o que é cada uma dessas letras? Vejamos então. Ou seja, a A representa os elementos numa sequência numérica. Então, essa letrinha A aqui representa cada elemento, cada termo da minha sequência. O N representa a posição que se encontra esses números, ou seja, o meu 4, ele é a primeira posição, então aqui o meu N, no caso, será 1 para o número 4. Já para o número 5, o meu N será o 2. O 6, o meu N será 3, ou seja, lembre-se sempre que o N indica a posição dos meus elementos, dos meus termos de uma sequência, ok? Outra coisa importante que precisa ter uma atenção especial é que o meu AN de uma sequência pertence ao conjunto dos números reais. Já a letrinha N aqui, que fica subscrito, pertence ao conjunto dos números naturais positivos, excluindo o 0, ok? Bom, vamos fazer uma revisão rápida sobre conjuntos numéricos para que vocês entendam melhor sobre isso que está sendo dito, ok? Bom, aqui nós temos um conjunto menor representado pela letra N, que são os números naturais, todos os números inteiros e positivo, ok? Aqui, a letra Z representa o conjunto dos números inteiro e ele engloba tanto os números naturais inteiros positivos, como também os inteiros negativos, ok? Já aqui temos a letra Q, que representa o conjunto dos números racionais. Olha só, ele tem dentro dele tanto o conjunto dos números naturais como os números inteiros, né, positivos e negativos. E ele também, além desses dois conjuntos, ele também é representado pelos números decimais, dízima, periódica, frações. E assim temos também o conjunto dos números irracionais representado pela letra IR, que são o quê? Os números infinitos que não apresentam período, diferente da dízima periódica. A dízima periódica é um número infinito, mas ele tem um número que se repete infinitamente, ele tem um período. Já os números irracionais
É um número que não dá para mensurar. Vocês não sabem qual é o número que vem depois do último. O que vocês podem fazer é uma aproximação, mas não conseguimos determinar quem vem depois. Isso é um número irracional. Aqui nós temos o conjunto dos números reais, que engloba todos os conjuntos aqui dito, ok? Com isso, eu vou dar dois exemplos para que vocês entendam o que foi falado aqui, ok? Então, eu posso ter uma sequência numérica representada por um conjunto de números decimais. E assim vai infinitamente, ok? Bom, eu posso também ter um conjunto de uma sequência de números fracionários, vamos por aqui um. O que significa isso? Como eu havia dito, o meu AN, que são os termos, os elementos de uma sequência, ele pode ser expressado por qualquer um desses números aqui, ok? Qualquer um desses tipos. Agora, quando eu digo que o meu N tem que ser um número natural positivo, excluindo zero, eu quero dizer o seguinte: toda sequência vai ter o primeiro, né? Eu vou representar aqui meu primeiro termo A1, aqui o A2, aqui o A3, porque esses números aqui subscritos representam a minha letra N minúscula, né? Que fica aqui subscrito da letra A. O que significa isso? Por que deve iniciar com 1 e assim vai seguindo ao conjunto dos números naturais positivo e não inicia com 0? Bom, irei dar um exemplo bem simples, né? Aqui se trata de posição, sequência, né? Uma ordem. Imaginemos a gente numa fila, né, de pessoas. Alguém já ouviu dizer assim, quem é o zero da fila? Não tem como dizer isso, né? Porque para posição não existe zero. Então, quando se refere a uma fila, você vai escutar dizer o seguinte: quem é o primeiro da fila? Quem que é o segundo? Quem é o terceiro? Sempre inicia a posição pelo número 1, positivo, ok? Por isso que não dá para expressar o N pelos outros números aqui. Quem que vai falar assim? Quem que é o 0,5 da fila? Não existe isso, ok? Quem é o 1/3 da fila? Não tem como. Por isso que é desta forma, tá? Números naturais, positivo e excluindo zero. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido sobre os conceitos que foram ditos até agora, ok? Com isso, vamos aqui iniciar com a sequência de números múltiplos, tá? Bom, primeira coisa, a gente precisa entender sobre lei de formação, ok? Então, aqui eu tenho uma sequência de números múltiplos e, nesse caso, número múltiplo 3, ok? Vamos entender alguns detalhes aqui. Cada termo, ou seja, cada número ou elemento é representado pela letra A. Já a posição que se encontra cada um é representada pela letra N, e que fica aqui, ó, subscrito, tá? Posição 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Com isso, a gente consegue aqui estabelecer o que é lei de formação. Bom, vamos fazer aqui o termo geral. Eu tenho AN, que representa cada um desses termos. Como nesse exemplo é múltiplo de 3, a gente deve pegar o número 3 vezes, porque é múltiplo,
vezes quem? O N. O N aqui, a posição do meu elemento. Quando eu multiplico 3 pelo número, né, da minha posição, representada pela letra N, eu vou ter exatamente o meu elemento da minha sequência. Vamos entender então aqui, ó, vou dar alguns exemplos, tá? Eu tenho, no caso aqui, ó, o A1 será igual a 3. Não coloquei o 1 no lugar do N, então aqui também será 1 vezes 1. Então, o A1 é igual a 3 vezes 1, que será 3. Olha lá, meu primeiro elemento. Agora, eu vou pegar o meu segundo termo, que é o A2, que será o quê? Olha a minha lei de formação. 3 vezes N. Meu N é 2. Então, 3 vezes 2, 6. Olha lá, 6, meu segundo elemento. Vou pegar agora aqui, ó, o meu quinto elemento, que está na quinta posição. 3, porque é múltiplo de 3, vezes a minha posição, que é a quinta posição. 3 vezes 5, 15. Então, o meu elemento que está na quinta posição tem que ser o 15. Por que é importante saber sobre lei de formação? Porque você consegue saber exatamente o número daquela posição, qualquer posição que for dada. Por exemplo, se eu pedir para vocês, eu quero saber a 15ª posição. Vocês não precisam ir contando de 3 em 3 até chegar à 15ª posição. Basta pegar o 3, que é o número múltiplo de 3, né? Vezes o N. Quem é o N? A minha posição. Vezes 15, que será igual a 3 vezes 15, será igual a 45, ok? Por isso que é importante entender sobre lei. Bom, pessoal, eu peguei aqui os números múltiplos da minha sequência, tá? Peguei o 3, o 6, o 9, o 12, para que vocês entendam que figuras geométricas pode ser formada por esses números aqui, tá? Dessa sequência. E com isso eu vou usar o material dourado, ok? Então, vamos formar a minha primeira figura a partir do número 3. O 3 representa 3 unidades. Então, a gente vai sempre tentar formar um quadrado. Se não der, a gente vai formar um triângulo. E se não der, a gente forma um retângulo, ok? Então, olha só. Tenho aqui 3 unidades. Vou usar o primeiro quadradinho, o segundo. E o terceiro aqui, ó, não tem como formar um quadrado. Então, aqui, imagine que formou um triângulo retângulo, tá? Que pode ser expressado desta forma, ou então, você pode também expressar desta forma aqui, tá? Então, vou deixar dessa forma que é melhor para visualizar, ok? Vamos para o número 6 agora. São 6 unidades. Vamos tentar formar primeiro um quadrado. Se não der, a gente forma um triângulo e se não der, um retângulo, ok? Sempre pensando assim. Bom, tentando formar um quadrado. Bom, aqui eu formei, ainda falta 2 unidades. Se eu colocar 2 unidades assim, vai me dar um retângulo. Não, eu primeiro vou tentar um triângulo, ok? O quadrado eu já sei que não dá. Olha só, eu formei um triângulo retângulo. Mas eu posso dar uma movimentada e fazer aqui um triângulo equilátero, tá? Ok? Então, aqui formou outro triângulo. Agora, vamos para o 9. Bom, o número 9 eu vou expressar para o 9 quadradinho, né, também. Então, aqui, ó, eu consigo formar um quadrado, ok? Então, sempre a gente parte nesse sentido aqui, que eu tenho um propósito, formar primeiro um quadrado. Formou, tudo bem, tá? Se não der quadrado, tenta triângulo. Se não der triângulo, aí vai para o retângulo, ok? Agora, olha o 12. O 12 não vai dar para formar
quadrado. E também, se vocês movimentarem, olha só, para tentar formar um triângulo, não dá, tá vendo? Então, a gente vai fechar aqui, ó, no formato de um retângulo, ok? Isso aqui é para tornar visual o que está sendo falado, para que vocês possam entender as próximas sequências, ok? Bom, pessoal, agora vamos para as sequências de números quadrados perfeitos, tá? Depois a gente faz os triangulares, porque tem um porquê, ok? Vocês vão entender já já. Bom, eu tenho aqui o meu primeiro termo, que é representado pela letra A, o 4 por A, o 9 por A, o 16 por A e o 25 por A. Sempre assim, tá? O primeiro termo, número 1, segundo 2, o terceiro 3, 4, 5, ok? Bom, vamos fazer a minha lei de formação. Sempre vai ser o AN, que é o meu termo geral, ok? Porque daqui vai sair uma fórmula que pode expressar qualquer posição que vocês queiram saber que número dará, ok? Então, sempre a letra N. No caso, como é quadrado perfeito, o meu N da posição aqui, ó, esse N que indica a posição 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai embora, tem que estar elevado ao quadrado, por isso que fala quadrado perfeito. Então, ele vai estar elevado ao quadrado. Então, vamos expressar isso aqui e aplicar nessa sequência para ver se dá certo essa lei. Bom, vamos pegar primeiro o termo. O meu AN aqui no meu primeiro termo vai ser o A1, que é igual ao meu N elevado ao quadrado. Mas quanto vale o N? Ele está na primeira posição, o meu N aqui está na primeira posição, será o 1 elevado ao quadrado. E isso é o mesmo que 1 vezes 1, que será 1. Olha lá, meu primeiro termo é 1 mesmo. Vamos pegar o meu segundo termo aqui, que é representado pelo A2. Agora, o meu N é 2. Então, eu vou colocar aqui no lugar do N, vou trocar pelo 2, porque indica a posição que se encontra, tá? 2 elevado ao quadrado. Então, aqui, ó, será 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Agora eu quero saber o meu A5. Na quinta posição, que número que vai dar? Quem será, né? Tem que dar o 25, será? Bom, então, na quinta posição, vai ter que ser 5 elevado ao 2, aqui, ó, ao quadrado. Por isso que é a sequência dos números quadrado perfeito, tá? Então, eu tenho 5 vezes 5, que será 25. Olha lá, deu, tá? Eu posso pedir para vocês... eu quero saber o A7, né? Na minha sétima posição, quem será o meu elemento, o meu termo? Que número será representado na posição 7, na sétima posição? Então, eu tenho aqui, saber que é 7 elevado ao quadrado. 7 elevado ao quadrado é 7 vezes 7, que é igual a 49. Por isso é importante saber a lei de formação, porque você sabendo a lei de formação, você consegue saber quem será o seu elemento em qualquer posição pedida, ok? Agora vamos expressar isso aqui na forma geométrica também, tá? Então, eu vou pegar aqui primeiro o elemento 1, depois o 4, o 9... e o 16, até aqui já tá bom, tá? Para expressar. Então, nós temos aqui a unidade 1. Vou pegar um quadradinho e representar a minha unidade 1. Formou um quadrado, ok? Agora, nós temos aqui 4, então eu preciso de 4 unidades. 1, 2, 3, ó, formou um triângulo, porém ainda falta mais uma unidade. Olha só. Formou um quadrado. Agora, nós vamos para a unidade 9. 3, 6 e
9. Olha lá, deu o formato de um quadrado. Agora, eu vou pegar aqui tudo juntinho. O 16 unidades também dará a formação de um quadrado. Por isso que é importante vocês entenderem de onde sai esse termo quadrado perfeito. Porque esses números irão formar exatamente quadrados perfeitos. O que seria isso? Lados com a mesma medida. Olha só, por que aqui 1 vezes 1 dá 1 aqui? Então, tem um lado 1 vezes o lado 1 que deu 1. Olha aqui, nesse aqui. Por que é 2 vezes 2? Eu tenho aqui um lado que é formado por 2 quadradinhos e o outro lado por 2. Então, 2 vezes 2, 4. Olha o 16, eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4 dará 16. Então, por isso, essa sequência é chamada de números quadrados perfeito, porque todos os números desta sequência irão formar quadrados perfeitos, ok? Bom, agora vamos para a sequência de números cúbicos, ok? Então, primeiro vamos determinar a lei de formação. Lembrando sempre que cada elemento, cada termo é representado pela letra A e a sua posição é a letrinha N aqui, que vai aparecer como posição 1, 2, 3 e 4. Lembrando sempre que o termo geral é representado pelo AN, porque o N aqui cabe qualquer posição no lugar do N, pode ser trocado, tá? Bom, como aqui nesse caso são números cúbicos, então o meu N deve estar elevado ao número cúbico, tá? O número 3, tá? Elevado ao cubo. Então, vamos expressar isso aqui para ver se a gente chega a qualquer resultado aqui, tá bom? Bom, eu tenho o AN na primeira posição, o A1, será o meu N tem que ser o 1, porque eu estou trocando pelo número 1 da posição, elevado a 3. Então, isso é a mesma coisa que 1 vezes 1 vezes 1, que será 1, ok? Vamos pegar a minha... Ó, deu certinho. 1. Agora, a minha segunda posição, o A2, eu vou ter que pegar o 2 da minha posição, que corresponde o N. Então, vai ser 2 elevado a quem? A 3, né? Elevado ao cubo. Por isso que a gente fala sequência de números cúbicos, tá? Então, 2 vezes 2 vezes 2, que será 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, ok? Se a gente pegar a posição 3, o A3, a gente vai trocar agora o N aqui, ó, que passou a ser 3, a gente vai pôr ele aqui como 3 elevado a 3. Então, é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, ok? Então, qualquer posição que eu pedir para vocês, dá para resolver usando a lei de formação. Se eu pedisse a minha posição A10, a 10ª posição, então eu quero saber a minha 10ª posição. Olha só, que número será a minha 10ª posição? Bom, eu sei que meu N, no caso aqui, é 10, então eu vou colocar 10 elevado ao cubo, porque é sequência de números cúbicos, tá? Então, vai ser 10 vezes 10 e vezes 10, que será 1000, a minha 10ª posição. Se eu tivesse que expressar aqui o número do termo, né, da minha sequência, seria o 1000 aí no caso, ok? Agora, a gente vai, da mesma forma que a gente fez para as outras sequências, vamos expressar isso na forma geométrica, aqui, né? No formato da geometria aqui, tá bom? Então, eu vou pegar o 1, o 8. Aqui já tá bom, porque aqui fica mais difícil montar, tá? Por expressar 3 dimensões, tá bom?
Pessoal, então agora a partir dos termos de uma sequência de números cúbicos, sempre irá formar cubos. Vamos ver, então? Bom, aqui eu tenho uma unidade, então eu vou expressar uma unidade com um cubo, um quadradinho, ok? Já a minha sequência na posição 2, o 8 eu tenho que pegar exatamente 8 unidades. Então, eu tenho aqui 4 unidades. E para virar um cubo, não tem 2 de largura, tem que ter 2 de altura também para formar. Então, eu preciso de mais um conjuntinho de 4. Olha só. Agora sim, ó, formou um cubo, ok? Então, 8 unidades. Já aqui no meu 27, eu preciso de 9 na base, por quê? 3 vezes 3, que dá 9. Só que se eu tenho 3 de lado, eu tenho que ter 3 também de altura. Então, eu tenho 9, mais 9, 18, mas ainda não formou um cubo, porque eu tenho 3 de lado e 2 de altura. Agora eu ponho mais 9. Agora sim, vocês têm um cubo aí, tá? É difícil pegar, porque pode desmontar, mas o exemplo é o mesmo desse aqui, tá? Então, o que vocês precisam saber é o seguinte: sequência de números cúbicos, sempre os seus termos, os seus elementos irão formar cubos. Bom, pessoal, agora vamos para a última sequência numérica, que serão os números triangulares, ok? Bom, vamos lá então. Eu tenho essa sequência, né? 1, 3, 6, 10, então A. Sempre vou representar cada termo, cada número pela letra A, e a posição 1, 2, 3, 4, 5. Bom, nesse caso, quem será a minha lei de formação, né? No caso dos números triangulares, a gente tem a lei de formação que será assim, ó. Termo geral, né? Vai ser N vezes a posição posterior, que vem depois do N que está sendo dado, seria N mais 1. Tudo isso dividido por 2. Eu sei que é difícil, né, desta forma que está sendo colocado, mas na hora que começa a resolver, não é tão difícil assim, tá? Então, vamos lá, então. Vamos pegar a posição 1. Eu quero saber desta fórmula aqui, quem que vai ser o meu A1, né? Quem vai ser o meu termo na posição A1. Então, tem a posição A1, isso quer dizer o quê? O N significa 1 vezes quem? Quem é a posição posterior? Quem vem depois da posição 1? O 2. 1 vezes 2 dividido por 2. 1 vezes 2, 2 dividido por 2, 1. Se eu pegar a minha posição A3, vamos pegar A3, então significa que o meu N é 3, ó. Então, eu vou pôr aqui 3 vezes o meu posterior, a minha posição posterior. Quem vem depois da posição 3? O 4. E isso dividido por 2. 3 vezes 4, 12, dividido por 2, vai dar 6. Olha lá, posição 3 deu 6, certinho. Então, eu vou pegar aqui a quarta posição. Então, o meu N é 4, né? É a minha posição. 4 vezes a minha posição posterior. Quem vem depois de 4? 5, dividido por 2. 4 vezes 5, 4 vezes 5, 20, dividido por 2, 10. Qualquer posição que for pedido e seguir essa lei de formação, você encontrará o termo naquela posição, tá? Bom, mas por que é desta forma essa lei, né? Por que essa lei de formação chega no resultado? Bom, eu vou explicar aqui utilizando tanto a parte geométrica de números triangulares
com os números quadrados perfeitos para que você entenda, tá? Bom, primeiro eu vou falar para vocês o seguinte. Imagina que você tem um quadrado, ok? Esse quadrado tem uma superfície, né? Se você pega lado vezes lado e dividir por 2, você encontra um triângulo retângulo, ok? Você vai encontrar o quê? A área de um triângulo retângulo, a superfície toda de um triângulo retângulo, fazendo isso. Por que eu estou dizendo isso? O mesmo ocorre aqui, tá? Então, se eu pegar esses quadrados, vai ter que formar a minha figura geométrica nos números triangulares. Bom, será que forma? Por exemplo, então vamos pegar aqui, bom, vou pegar o 9. Se eu pegar o 9 e dividir na diagonal, olha o que acontece. Eu tenho um triângulo e aqui eu tenho um outro triângulo menor. Olha, é diferente quando a gente fala de quadrado, de superfície, né, de área de um quadrado dividido por 2 dá a superfície de um triângulo. Para isso aqui há uma diferença. Aqui não é a superfície, são pontos. Então, por isso é o seguinte, quando eu divido ao meio, eu nunca vou ter o mesmo triângulo. Eu tenho triângulos semelhantes, mas de tamanho diferente. Olha o que acontece quando eu divido a próxima figura. Ao dividir a próxima figura, eu encontro a minha outra parte do triângulo que irá formar um quadrado. Então, essa parte é igual a essa. Se você juntar, vai formar um quadrado. E quando você pega um quadrado e divide na diagonal, você forma um triângulo. Olha aqui, seria o quê? Esse triângulo corresponde a esse aqui. Então, isso explica, tá? De uma forma bem simples, porque eu tenho que sempre pegar a minha posição, que nem foi mostrado aqui, posição 1, multiplicar pela posição posterior e dividir por 2, que o resultado dará certo. Isso aqui mostra, por exemplo, olha, se eu pegar aqui e dividir, eu não formo 2 triângulos, eu formo um triângulo e um pontinho. A outra parte, olha, tá na figura posterior. Se você juntar aqui, forma um quadrado perfeito e aí você vai ter um triângulo nesse formato. Por isso que eu digo, esta lei atende e aqui tá demonstrado o porquê, tá? Porque o triângulo da minha posição, a outra parte que irá formar um quadrado estará sempre na outra posição posterior. Ok, pessoal? Bom, pessoal, então, de modo resumido, de modo geral, quero que vocês compreendam o seguinte. Quando a gente tem uma sequência de números múltiplos, a gente pode ter ali figuras de formatos diferentes. A gente vai ter triângulos, quadrados, retângulos, né? Já nas figuras, né, de uma sequência de números triangulares, teremos, assim, de modo geral, a formação de triângulos, tá? Na formação de sequências de números quadrado perfeito, a gente vai ter a formação de quadrados. É claro que há sempre exceções aí, tá? Existem números que tanto formam triângulo como também forma quadrado. Mas, de modo geral, quero que vocês compreendam isso. Os triangulares irão formar triângulos e os quadrados perfeitos irão formar quadrados. E na sequência de números cúbicos, irão formar formas geométricas de cubos, tá? Então, era isso que eu queria passar. Agradeço por estar fazendo parte desse projeto. Espero que vocês tenham me compreendido minimamente e até a próxima. Tchau, tchau.